Amigos do Kawai, a pergunta de hoje é: quem matou o Papa Francisco? E nós não estamos brincando com coisa séria, não. Nós estamos apenas aproveitando o ensejo com muito respeito para falar a respeito da morte dessa pessoa muito importante, né? Líder de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas ou mais, né? E que hoje, dia 21 de abril de 2025, né? Faleceu, né? Lá no Vaticano, às 7 horas e 35 minutos, né? E dando uma sequência numa outra live que nós fizemos, 17 de março, em que nós mostramos pelos mecanismos de Jesus Cristo para controlar o universo que dificilmente o Papa, né, escaparia, que ele já estava ficando doente, né, dificilmente ele escaparia com vida dessas doenças. Nessa fase. E o que estava pegando era o Marte Plutão. E o Marte Plutão, Marte em oposição com Plutão, né? Ele deixou de se fazer aspecto e voltou a fazer agora. E quando ele voltou, levou. Urano forte e o Marte Plutão foi o que levou o Papa. E a Lua em oposição com Plutão, confirmando. Então, uma pessoa dessa, né, só pode ter sido, essa morte só pode ter sido originada, né, por Deus, né? Deus permitiu, autorizou, né, e aconteceu. Então, o que eu quero que as pessoas pensem e lembrem é isso. Se foi Deus que deixou ele morrer, né, e se foi Deus que deixou a gente saber disso, né, então isso confirma os mecanismos, né? Porque tem gente confundindo os mecanismos com astrologia, confundindo os mecanismos com adivinhação. Seria isso se não estivesse alicerçado na palavra e se nós não tivéssemos argumentado, como argumentamos lá nas 390 páginas lá do livro, para explicar, né, como é que se chega nisso daí, tá? Então, esse foi um dos assuntos principais que o Senhor nos deu. A outra coisa, né, tem a ver com coisas não tão fortes que nem essa coisa do Papa, né, mas que estão lá na outra live, na outra plataforma que a gente não pode falar o nome, ok? É o número 651, né, live 651, Cássio Panucci, pega lá que está lá, tá bom? Então, pense nisso daí, né, a nossa vida tem uma duração, né, nós temos um prazo de validade, né. Quando nós nascemos, tem uma missão, né? Deus já estabeleceu quanto tempo a gente ia viver. E nós temos que aproveitar bem esse tempo e fazer para o que nós fomos criados por Deus para fazer, né? Não deixar a coisa chegar nos últimos dias, nos últimos momentos, querer fazer tudo. Vai fazendo tudo que você tem certeza que Deus realmente quer que você faça. Às vezes a pessoa simplifica demais e acha que é só ir na igreja, acha que é só fazer caridade, outros acham que é só ser uma boa pessoa, não fazer mal para os outros, mas Deus tem coisas bem mais específicas para cada um de nós e nós precisamos estar atentos a isso, ok? Uma das coisas que você não pode distrair é ganhar as almas por Jesus. Ganhe almas. Ganhe almas. Seu cristianismo, você nasceu de novo, está aí parado, né? Não está ganhando alma nenhuma, né? Então, é porque você não está usando a semente da palavra do reino, né? Veja lá em Lucas 8:11, se eu não me engano, a semente é a palavra de Deus, mas é a palavra do reino. E a semente, quando você planta ela, está lá em 2 Coríntios 9, ela multiplica, né? Então a palavra do reino que você falar para os outros não é só questão de dinheiro. Você fala a palavra do reino e aquilo multiplica, né? E aquilo ganha almas e atinge pessoas. Se você encolher, né, deixar o inimigo te enrolar e tomar a sua semente, aí o cristianismo vai parando e as coisas vão ficando meio estranhas. Tá? Isso chama cumprir o ID de Jesus. Amém. Então Deus abençoe você que chegou até aqui e até a próxima live em nome de Jesus. Shalom. E até mais.